E se eu te dissesse que há casas que guardam segredos literalmente enterrados em suas paredes? Segredos que gritam no silêncio da noite, que arrastam correntes invisíveis pelos corredores vazios e que levam décadas, ou até séculos, para serem revelados? Hoje vamos falar sobre um dos casos mais perturbadores da história da Inglaterra. Uma mansão elegante, uma família aterrorizada e um mistério que permaneceu sem resposta por mais de 200 anos. Bem-vindos ao caso da Casa Hinton-Ampner. Estamos no ano de 1770, Hampshire, no sul da Inglaterra. Uma região de campos verdejantes, vilarejos sossegados e propriedades majestosas que refletem a riqueza da aristocracia britânica. É nessa paisagem idílica que se ergue a Casa Hinton-Ampner, uma bela mansão do século XVII, com jardins impecáveis e uma arquitetura imponente, o lugar perfeito para viver em paz, certo? Mas para a família Ricketts, que se mudou para lá em 1770, aquela casa seria tudo menos pacífica. Mary Ricketts, uma jovem senhora da alta sociedade, alugou a propriedade junto com seu irmão, o capitão Jervis Ricketts. Eles buscavam sossego, um refúgio longe das agitações de Londres. Mas o que encontraram foi algo completamente diferente. Tudo começou de forma sutil. Pequenos ruídos, passos leves nos corredores vazios, sons que Mary tentava ignorar, atribuindo ao vento ou à idade da construção. Mas os ruídos não paravam. E pior, eles aumentavam. À noite, quando a casa mergulhava no silêncio, começavam os gemidos, vozes abafadas que pareciam vir das paredes, e então o som inconfundível de madeira sendo arrastada, como se alguém ou algo movesse móveis pesados pelos cômodos superiores. Mary subia as escadas com uma vela tremendo em suas mãos. Abria as portas, vasculhava os quartos, mas nunca encontrava nada. Nenhum móvel fora do lugar, nenhuma janela aberta, nenhuma explicação. O pior de tudo? Os sons vinham sempre do mesmo lugar, o sótão. Noite após noite, Mary e seu irmão eram acordados por batidas violentas acima de suas cabeças, passos pesados que caminhavam de um lado para o outro, e em algumas noites o som de correntes sendo arrastadas pelo piso de madeira. Mary descreveu em cartas a amigos que o barulho era insuportável, que havia noites em que ela não conseguia dormir, com o coração disparado, o corpo paralisado de medo. Mas havia algo ainda mais perturbador. Em várias ocasiões, ela relatou ouvir gemidos femininos, sussurros angustiados, como se alguém estivesse preso, sofrendo, implorando por ajuda. E não era só ela. Visitantes que passavam a noite na casa também ouviam. Empregados se recusavam a dormir nos andares superiores. Alguns simplesmente abandonavam o emprego e fugiam sem dar explicações. A situação ficou insustentável. Após meses de terror, Mary e seu irmão decidiram partir. Eles deixaram a casa Hinton-Ampner em 1771, apenas um ano depois de terem se mudado para lá. Mas antes de ir embora, Mary fez questão de registrar tudo. Ela escreveu um relato detalhado dos eventos, narrando cada som, cada noite de horror. E ela deixou uma certeza no papel. Havia algo de profundamente errado naquela casa. Depois que os Ricketts partiram, a mansão ficou praticamente abandonada por anos. Ninguém queria morar lá. A reputação da casa se espalhou pela região como uma mancha impossível de apagar. Com o tempo, a propriedade mudou de mãos, foi reformada, e a história das assombrações virou apenas uma lenda local. Um conto antigo para assustar crianças. Até que, no século XX, algo extraordinário aconteceu. Durante reformas estruturais realizadas na década de 1930, trabalhadores fizeram uma descoberta que congelou o sangue de todos os presentes. Ao abrirem uma parede antiga no andar superior da casa, exatamente na área abaixo do sótão, de onde vinham os ruídos relatados por Mary Ricketts, eles encontraram algo oculto. Ossos humanos. Fragmentos de um esqueleto que havia sido escondido ali, dentro da estrutura da casa, por tempo indeterminado. Enterrado literalmente nas paredes. A análise inicial não foi conclusiva sobre a identidade da vítima ou a data exata da morte. Mas uma coisa era clara. Aqueles restos mortais estavam ali há muito tempo. Possivelmente desde antes de 1770, talvez até décadas ou um século antes. E eles estavam exatamente onde Mary Ricketts havia ouvido os gemidos. Então, quem estava enterrado naquela parede? E por quê? Uma das teorias mais populares envolve um escândalo do século XVIII. Rumores antigos falavam de um caso de adultério na propriedade, envolvendo membros da aristocracia local. Segundo essa versão, uma mulher teria sido assassinada para esconder o romance proibido, e seu corpo foi ocultado dentro da própria casa.
Outra teoria sugere que os ossos pertenciam a uma empregada doméstica que morreu em circunstâncias suspeitas e foi escondida para evitar investigações. Na época, mortes de pessoas de classes baixas eram frequentemente ignoradas pelas autoridades, mas há também quem acredite que não foi um assassinato comum. Alguns estudiosos do paranormal sugerem que a forma como o corpo foi escondido, dentro das paredes, como se estivesse sendo aprisionado, indica um ato deliberado para selar algo, para impedir que a vítima descansasse em paz. Seria esse o motivo dos gemidos? Dos passos? Das correntes arrastadas? Hoje, a Casa Hinton Ampner pertence ao National Trust, uma organização que preserva patrimônios históricos no Reino Unido. A mansão é aberta para visitação pública e turistas do mundo inteiro caminham pelos seus corredores elegantes, admiram os jardins e ouvem as histórias do passado. Mas muitos visitantes relatam sensações estranhas, uma inquietação inexplicável, a sensação de serem observados e, em algumas ocasiões raras, sons inexplicáveis ecoam pelos corredores vazios. A casa foi reconstruída após um incêndio em 1960, mas a estrutura antiga, incluindo partes da parede onde os ossos foram encontrados, ainda permanece, e as perguntas continuam sem resposta. Quem era a pessoa enterrada nas paredes da Casa Hinton Ampner? Por que ela foi escondida daquela forma? E mais importante, será que Mary Ricketts realmente ouviu os gritos de uma alma aprisionada? Talvez nunca saibamos a verdade completa. Mas uma coisa é certa. Aquela casa guardou um segredo por mais de 200 anos. Um segredo que foi revelado exatamente onde ele sempre esteve gritando para ser encontrado. Às vezes, as paredes realmente falam. Você teria coragem de passar uma noite na Casa Hinton Ampner? Deixe sua resposta nos comentários. E se você gostou desse caso, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais mistérios reais. Até o próximo vídeo.